Vamos dar início. O Espírito Santo de Deus, parte 16. Durante nossa jornada, podemos ser tentados a desistir de seguir as orientações de Deus. As pressões vindas do mundo, a influência negativa ao nosso redor e até mesmo os obstáculos pessoais podem tentar abalar nossa fé. Todavia, mesmo quando estamos prestes a ceder às tentações, o Espírito Santo age em nosso interior. Ele nos orienta a permanecer fiéis aos mandamentos de Deus. Ele nos lembra dos ensinamentos que recebemos, dos compromissos que assumimos e do amor de Deus por nós. É através do Espírito Santo que encontramos forças para resistir às tentações do mundo. Ele nos dá força, orientação e discernimento para diferenciar entre o certo e o errado. Infelizmente, muitas pessoas, por não buscarem a Deus da forma certa, acabam saindo dos planos de Deus, conforme citados em algumas passagens bíblicas abaixo. Para um pouquinho, por favor. A palavra de Deus, irmãos, ela serve para nos conduzir. Quando Deus passa algumas orientações, Ele só está querendo nos prevenir do que não presta e nos levar para o que é bom. Só que Deus, Ele nos dá a liberdade de escolha. Nós podemos fazer o que nós quisermos das nossas vidas. E eu vou citar algumas passagens bíblicas de pessoas que usaram essa liberdade para se afastarem de Deus. A primeira está em 1 Samuel capítulo 13, do versículo 8 ao 14, que está escrito: E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Traze-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, ou seja, marcados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, tem tradução que fala loucamente, e não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus, que te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora já não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenara. Para um pouquinho. Em um determinado momento, nós encontramos na Bíblia que Deus queria continuar guiando o seu povo. Só que o povo de Israel sempre foi movido por uma rebeldia, uma desobediência. E o povo queria, porque queria ter um rei igual às demais nações. Então Deus foi lá e escolheu Saul. Saul, ele começou bem a jornada dele. Só que em um determinado momento, Saul começou a fazer o que não era permitido ele fazer. Quando ele começou a fazer o que não era permitido ele fazer, ele começou a jogar Deus para fora da vida dele. Irmãos,
Quando nós temos o Espírito Santo, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós formos fazer algo que não é para fazer, o Espírito Santo nos dá um alerta. O Espírito Santo nos incomoda. Ou até mesmo, quando nós fizermos algo errado, o Espírito Santo nos incomoda também. Quando nós não temos o Espírito Santo, quando nós não buscamos o Espírito Santo, nós erramos, cometemos erros e achamos que é normal. Dia após dia começamos a conduzir as nossas vidas cada vez mais de uma forma errada e nós achamos que é normal. Nós ficamos cegos. Era o que estava acontecendo aqui com Saul. A regra de Deus, o rei nunca poderia fazer a oferenda, o sacrifício. Não pertencia ao rei fazer o sacrifício, pertencia ao profeta. Só que chegou no dia e no horário, como Samuel não tinha chegado, o Saul pegou e fez a oferenda. E aqui, através dessa passagem bíblica, nós podemos entender mais ou menos como é que funciona o mundo espiritual. Samuel, ele estava indo ao encontro de Saul para fazer oferenda com o recado de Deus. Qual era o recado de Deus? Que o reinado dele estaria confirmado para sempre em Israel. Ou seja, Saul iria morrer, o seu sucessor, filho, assumiria e daria sequência. Só que aquele mesmo Deus que estava mandando um recado pelo profeta para falar que o reinado estava confirmado, esse mesmo Deus fala para o profeta agora falar que o reinado acabou. Na trajetória da vida, é comum você encontrar muitas pessoas presas em profecias. Eu não estou falando profecias falsas, não. Eu estou me referindo a profecias verdadeiras. Que um determinado dia, a pessoa, em um determinado culto, Deus usou uma pessoa para trazer um recado de Deus mesmo. Não estou falando de falsos profetas, não. Ou até mesmo lendo a Bíblia, Deus falou com a pessoa entendeu que Deus estava falando com ela, aquilo tornou-se uma profecia na vida dela. Só que com o passar do tempo, muitas dessas pessoas, elas começaram a sair dos planos de Deus. Começaram a desobedecer a Deus. No que começa a desobedecer a Deus, aquela profecia que Deus lançou, seja você lendo a Bíblia, seja em um culto como esse, o pastor pregando, ele traz ali uma revelação, um recado de Deus, sem nem saber para quem é. A pessoa não entende que quando a pessoa saiu dos planos de Deus, aquela profecia, aquele recado, foi anulado. E às vezes você encontra pessoas que estão no Evangelho há muitos anos, preso em um recado que recebeu de Deus há 10, 20, 30 anos atrás. Sendo que aquele recado não vai acontecer, porque a forma como a pessoa conduziu a vida foi de uma forma errada. Eu vou citar aqui exemplos para ficar mais fácil do entendimento de vocês. Tem recados que Deus manda para uma pessoa que ela nunca namorou, certo? Aquela pessoa é virgem. Então Deus manda ali o recado, o que Deus projeta para a vida dela. Como é que funciona o namoro, não pode ter relação sexual. E aí vai explicando tudo, para a pessoa casar, ser feliz no casamento. Aí tem a forma da pessoa atuar no casamento. Então Deus traz como é que tem que ser. Só que a pessoa, logo no primeiro relacionamento, já começa a ter relação sexual. Aí às vezes ela já teve relação sexual com um monte de gente, seja ele homem, seja ela mulher, presa naquele recado que Deus mandou quando ela era virgem, esperando acontecer, não vai acontecer. Quando Deus chegou para Maria e falou que do ventre dela viria o Salvador, tinha algumas regras. Uma das regras, Maria era virgem. Se após aquele recado que o anjo transmitiu, Maria usasse a liberdade de escolha dela e tivesse tido relação sexual com José, que ela era prometida para José, se ela tivesse tido relação sexual com o José, aquela profecia não ia acontecer, Deus usando Maria, não ia acontecer mais. Deus iria procurar uma outra mulher
para lançar a profecia. E digamos que se isso tivesse acontecido, né? Se isso acontecesse, Deus procuraria uma outra mulher, Maria poderia ficar esperando a profecia acontecer. Iria passar 1 ano, 2, 3, 10, Maria esperando, do ventre dela vinha o Salvador. O Salvador nunca viria do ventre dela. Por quê? Porque quando ela teve a relação sexual, ela quebrou o contrato com Deus sobre aquela profecia. Nós temos que entender que o mesmo Deus que fala que vai fazer, é o mesmo Deus que volta atrás e fala, eu não vou fazer mais. E isso está condicionado à nossa obediência ou desobediência. Deus tinha falado para o profeta Eli, para o sacerdote Eli. Deus falou, Eli, tu e a tua descendência serão sacerdotes em Israel perpetuamente. Perpetuamente é para sempre. Os filhos de Eli começaram a se prostituir dentro do templo. Os filhos de Eli começaram a roubar as ofertas do templo. Deus começou a chegar para o Eli e falar, repreende os teus filhos. Eli chegava nos filhos e falava, filhinhos, o que é que vocês estão fazendo? A fama de vocês está espalhando Israel. Filhinhos, Deus estava mandando ele repreender os filhos, e ele estava chamando os filhos de filhinhos. O mesmo Deus que falou, Eli, tu e a tua descendência serão sacerdotes perpetuamente. O mesmo Deus chega e fala, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram e desprezarei os que me desprezam. Ué, Deus é bipolar? Não. Deus não tem problema nenhum em falar que vai fazer e depois voltar atrás. Porque se ele voltar atrás não é culpa dele, é culpa da pessoa que recebeu o recado. Quando Deus vem e fala, eu vou fazer você ser uma pessoa muito feliz na vida sentimental, lançou a profecia, lançou o recado. Aí você faz tudo errado, não vai se cumprir. Aqui nós encontramos Saul, no mesmo dia, o profeta lhe dá o recado, que seria confirmado o reinado dele. Esse mesmo profeta, no mesmo dia, dá o recado, seu reinado acabou hoje. Mas por quê? Porque ele ofereceu o sacrifício? Na realidade, acabou porque ele desobedeceu a regra de Deus. Qual é a regra de Deus no casamento? Você acha que é o tempo de igreja? Você acha que é um título dentro da igreja? Seja obreiro, seja pastor, seja auxiliar, seja lá o que for. Você acha que é o título que vai fazer você ser feliz no casamento? Para ser feliz no casamento tem a regra. Se desobedece a regra, o casamento não vai para frente. Mas não é só o casamento, é tudo. Vida financeira também tem regras. Para quem é solteiro também tem as regras. Se a pessoa não segue as regras, faz tudo errado, tudo ao contrário, mesmo Deus falando em um determinado dia, você vai ser muito feliz, você vai quebrar a cara. Essa é a realidade. E é isso que muitos evangélicos não entendem. Na vida, talvez você já se deparou com várias pessoas que Deus tocou no coração para abençoar a sua vida. E talvez você já se deparou com várias pessoas que Deus tocou no coração para profetizar sobre bênção sobre a sua vida e depois a pessoa não cumpriu. Talvez você até achou que a pessoa não tinha palavra. Talvez você até achou que a pessoa não era de Deus. Existe o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. E nunca esqueça de uma coisa: o ser humano pode até usar a liberdade que tem para te entregar uma bênção, para te dar uma bênção, mas só Deus pode te abençoar. E se a pessoa não estiver atenta a esse Deus, às regras dele, às normas dele, e ele tem a forma de atuar no ministério A, ele tem a forma de atuar no ministério B, ele tem a forma de atuar no ministério C, ele tem a forma de atuar aqui. Se você não estiver atento ao que ele fala aqui, para você que está debaixo dessa cobertura espiritual, você pode quebrar a cara. Se você estiver aqui,
prestando atenção ao que estão falando em outros lugares, você pode sair dos planos de Deus. Então a pessoa precisa ter esse discernimento. Se a pessoa não tiver esse discernimento, ela acaba se frustrando na vida. E aí começa a achar: Deus não me ama, porque Deus falou que ia acontecer e não aconteceu nada, Deus não me ama. Ao invés de você ficar se questionando, a melhor coisa a fazer é você parar e falar: meu Deus, se o projeto mudou, a culpa não foi do Senhor. Se o projeto mudou, a culpa é minha. Então, se mudou, eu não sei qual é esse projeto agora que o Senhor tem para a minha vida. Me mostra. Qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida? O que é que o Senhor quer de mim? Qual é o desejo do Senhor para a minha vida? Porque se Deus quiser uma coisa e eu estiver insistindo em outra, Ele pode até, devido à minha teimosia, Ele pode até me atender, mas só para eu quebrar a cara. E não é que Ele seja mau, não é que Ele tenha prazer em ver ninguém quebrar a cara, nada disso, mas porque Ele deu liberdade, e Ele respeita a liberdade da pessoa em querer desobedecer. Dando sequência, aqui tem várias passagens bíblicas, eu vou citar 1 Reis capítulo 11, versículo 6. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Olha que interessante. A Bíblia menciona que Salomão não perseverou em seguir a Deus como Davi. Aqui já estava se referindo à velhice. Salomão, quando assumiu o reinado, que ele era jovem, Deus apareceu para ele e perguntou: Salomão, o que é que tu queres? Pede o que tu queres que eu te dou, que eu vou te dar. Salomão falou: me dê sabedoria para conduzir esse povo. Deus ficou impressionado com o pedido de Salomão, porque Deus poderia até pensar, poderia pedir poder para vencer os inimigos, poderia pedir riquezas. Ele pediu sabedoria. Deus ficou tão encantado com o pedido dele, tão maravilhado com o pedido dele, que falou: Salomão, vou te dar sabedoria, mas vou te acrescentar poder, vou te acrescentar riqueza. Acrescentou tudo na vida de Salomão. Só que Deus fez uma observação: Salomão, cuidado com essas mulheres. E falou qual era o grupo de mulheres. Elas irão perverter o teu coração para você se desviar do Deus de Israel. Então o recado foi dado. O tempo foi passando, o tempo foi passando. Salomão foi ficando mais velho. Cuidado com o tempo. O nosso maior inimigo é o tempo. Um dos nossos maiores inimigos é o tempo. Cuidado com o tempo de igreja. Cuidado com o tempo de fé. Você é crente há quanto tempo? 10 anos. Cuidado, muito cuidado. Você é crente há quanto tempo? Há 20 anos. Mais cuidado ainda. Você é crente há quantos anos? 30 anos. Cuidado, mas é vigilância 1000%. Por quê? Porque com o tempo a pessoa se acomoda, e ao se acomodar a pessoa esfria, e ao esfriar a pessoa sai do plano de Deus. Salomão, na velhice, ele começou a se unir àquelas mulheres que Deus tinha falado: não se una. E aquela riqueza que Deus tinha dado para ele, agora ele estava construindo altares para os deuses falsos, para as mulheres dele, queimar oferendas aos deuses falsos. Então Salomão, dotado de sabedoria, que Deus tinha aparecido para ele, fala: pede o que tu queres que eu vou te dar. E que passou uma observação: cuidado com essas mulheres. Ele usou a liberdade para desobedecer. Estava vazio de Deus. Irmãos, sem o Espírito Santo, Deus falando e não falando é a mesma coisa. Sem o Espírito Santo, você pode escutar 1000 vezes: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Morre sem se batizar. Agora, quando você começa a buscar o Espírito Santo, e você começa a criar temor, quando você escuta: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, na mesma hora, quando é o próximo batismo, a pessoa se batiza. Sem o Espírito Santo, você pode escutar 1000 vezes falar sobre dízimo, sobre oferta. Falar e não falar é a mesma coisa.
Quando você começa a buscar o Espírito Santo começa a achar lugar na sua vida. Quando você recebe o ensinamento sobre a importância do dízimo, quando você recebe o ensinamento sobre a importância da oferta, você, na primeira oportunidade que você tem, você já se conserta. Sem o Espírito Santo, ficaremos longe. Aqui nós encontramos Saul distante de Deus, fazendo o que Deus falou, não faça. Aqui nós encontramos Salomão distante de Deus, fazendo o que Deus falou, não faça. E o que é interessante, que a Bíblia relata, se você vê a história de Salomão, que ele se uniu àquelas mulheres com amor. É o que é mais grave. Como assim? Ele se uniu àquele pecado com amor. Existe a pessoa, eu pequei, eu errei, eu não quero isso para a minha vida. E existe aquele pecado que a pessoa faz, eu pequei, eu errei, eu quero mais, eu quero continuar pecando. Você ama o pecado. Então Salomão se uniu, contrariando a orientação de Deus, se uniu, não foi num deslize que ele caiu no pecado, igual Davi caiu, que depois se arrependeu, clamou a Deus por misericórdia, alcançou a misericórdia. Já Salomão não, Salomão ele se uniu ao pecado com amor, ele passou a amar aquele pecado. Sem Deus, sem a presença de Deus, passaremos a amar o pecado. Aí aqui eu cito outras passagens bíblicas, aqui eu não vou citar qual foi o erro que esses reis cometeram, mas aqui menciona sempre no final do versículo, que não perseverou em seguir a Deus. Ou está escrito, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos ver. 1 Reis capítulo 15, versículo 33 e 34. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tisa. E reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante 24 anos, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 16, do versículo 30 ao 33. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 ao 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essas outras passagens bíblicas que eu cito, todas está escrito, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Israel teve 19 reis, Judá teve 20, os 19 de Israel, você encontra lá, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se nós pararmos para analisar as nossas vidas, como será que Deus está olhando para nós? Será que estamos agradáveis aos olhos do Senhor ou desagradáveis? É uma pergunta que a pessoa tem que fazer. E principalmente quem já é antigo na fé. Quem está começando está com força total, eis-me aqui, me usa, Senhor, conta comigo. Está com aquela empolgação, depois do tempo, cuidado. Se você cuidar da sua fé direitinho, sempre orando, escutando louvores, alimentando a sua fé, atento, o que é certo, o que é errado, você passa pela vida sem negar o seu Deus. Isso é errado, por mais que eu queira fazer, eu não vou fazer porque é errado. Você passa pela vida sem negar o seu Deus. Aí daqui a 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 100 anos, se você já estiver vivo, você estará vivo com Cristo, servindo a Cristo. E aí quando você morrer, você ganha a salvação. Para finalizar, podemos obter a resistência necessária para enfrentar as tentações mundanas ao contar com o auxílio do Espírito Santo. Ou seja, sem o auxílio do Espírito Santo, não tem como vencermos as tentações.
Ele nos concede a fortaleza, direção e capacidade de discernir entre o que é correto e o que é errado. É por intermédio do Espírito Santo que somos lembrados de que a obediência a Deus é sempre a melhor opção. Ou seja, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não sei o que o Espírito Santo falou no seu coração. Eu não sei se tem pessoas aqui ou assistindo pelas redes sociais que estão presas em profecias do passado. Podem até ter sido profecias verdadeiras, mas dependendo do que você fez, a profecia ela foi anulada. Como eu citei ainda há pouco, se a profecia era para uma pessoa virgem, condicionada a uma virgindade, aquela profecia, a partir do momento que a pessoa perdeu aquela virgindade de uma forma errada, aquela profecia já não tem mais como acontecer. Isso é só um exemplo. Os demais exemplos que o Espírito Santo fale em cada coração. Se você não sabe o que Deus quer da sua vida, pare, conversa com Ele, pede uma direção. Ele vai começar a te dar uma direção. As oportunidades para aquilo que Ele quer te conduzir, Ele vai começar a conduzir. E aí pensa que não, você vai estar no centro da vontade de Deus com um novo projeto para a sua vida. Cuidado para não fazer desse novo projeto o que você já fez nos demais. Sair dos planos de Deus e jogar fora. Tá bom? Próximo domingo continuaremos. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta mensagem. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, todas essas pessoas, alcançando cada uma com a tua graça e o teu poder. Espírito Santo, faça uma obra completa na vida do teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.